Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos. Para esclarecer as suas questões e dúvidas em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a Mensagem apresenta Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista. E começamos agora mais uma edição do Por Dentro do Assunto aqui pela Rádio Mensagem e também pela Web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo, no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, Peregrinação para Todos, com produção de Donizete Eugênio, auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista. Padre, bom dia, sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e amigos e amigas que conosco farão esse Por Dentro do Assunto de hoje. Com sede de saber, aprender, caminhar mais e melhor na fé, né, Padre? Amém. Povo de Deus, já já, 3954-3010, 3954-3011, para você participar ao vivo, fazer a sua pergunta ao Padre. Respeitaremos caso você não queira se identificar, fique à vontade. E também mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp em texto, não dá tempo de apresentar em áudio, então em texto, hashtag assunto, e logo em seguida faça a sua pergunta para o Padre Ednei. Padre, a reflexão? Sim, continuando nossa reflexão, nossa catequese sobre as bem-aventuranças, que o Papa chama de carteira de identidade dos santos, né? Hoje nós vamos falar sobre a bem-aventurança: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são os promotores da paz, aqueles que fazem a paz acontecer. Essa bem-aventurança, diz o Papa, faz-nos pensar nas numerosas situações de guerra que existem no mundo e perduram. Vejam, não são só as guerras armadas que existem em alguns lugares do mundo. Existem outras guerras que não são feitas com armas de fogo, né, com armas brancas, mas que são guerras porque destroem a comunhão entre as pessoas, destroem a sua felicidade, né, e são uma coisa assim muito negativa. O Papa lembra que, de nossa parte, é muito comum sermos causa de conflitos, ou pelo menos de incompreensões. Por exemplo, quando ouvimos qualquer coisa numa conversa sobre alguém e vamos falar sobre isso com outra pessoa, muitas vezes até aumentando, né, aquele fato, deturpando aquele fato, dando dele uma outra versão, espalhando aquilo, tendo prazer em fazer aquilo. Então, diz o Papa, quando isso acontece, nós estamos gerando guerra. Então não é só a guerra declarada de um país contra o outro, que manda soldados, que solta bombas, que merece esse nome. Também quando nós fazemos fofocas, quando nós comentamos, quando nós espalhamos fatos da vida alheia, ferindo o seu direito à boa fama, mesmo que a pessoa não seja certa, nós estamos gerando guerra. Quando murmuramos, né, nós estamos também gerando guerra. Quando criticamos de maneira indevida, porque é claro que se uma coisa não está certa, nós temos direito de ir para corrigir, mas a correção deve ser feita com amor, e não a crítica para depreciar o outro, para dizer que a gente é melhor que o outro, porque isso realmente gera muita tristeza. E aí o Papa diz assim: tais pessoas, né, quem faz isso, são inimigas da paz e de modo nenhum são felizes, são bem-aventuradas. E aí ele vai dizer: os pacíficos, os promotores da paz, são fonte de vida, porque constroem paz e amizade social, aproximam as pessoas. Àqueles que cuidam de semear a paz por todo lado, Jesus faz uma promessa maravilhosa: serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, serão reconhecidos como filhos de Deus. É próprio dos filhos de Deus promoverem a paz. Então, uma pessoa que vive dessa forma, que é pacífica, é geradora de paz onde está, não é difícil dos outros entenderem e reconhecerem que ela realmente vive como filha de Deus. E o contrário também.
Uma pessoa que é briguenta, que é arrumadora de confusão, que é violenta, que é agressiva, né, que gera mal-estar entre as pessoas, não dá para dizer que ela é filha de Deus, porque está faltando esta marca, né, fundamental que ela deveria ter. E aí, para terminar, o Papa diz assim: não é fácil construir esta paz que o Evangelho nos ensina, né? Se for para a gente não brigar, a gente vai dizer que está construindo paz, mas é pouco, porque a paz do Evangelho é comunhão de vida, é alegria, é amor, é solidariedade. Então não é fácil promover essa paz evangélica, porque ela não exclui ninguém. E aí o Papa diz, ela tem que integrar a todos, os estranhos assim, aquelas pessoas que a gente chama de esquisitas, as pessoas difíceis e complicadas, os que reclamam atenção, né, aqueles que querem ser o centro das atenções, aqueles que são diferentes na sua maneira de crer, na sua maneira de pensar, aqueles que são muito machucados pela vida e que por natureza são mais agressivos, aqueles que cultivam outros interesses. Todos esses devem ser integrados nesse mutirão da paz. Quer dizer, a gente tem que acolher, tem que amar, tem que respeitar, tem que caminhar junto com eles. Isso requer uma grande abertura de mente e de coração, porque não acontece por decreto, né? Se fosse um decreto que gerasse a paz, o mundo seria pacífico. Mas não é decreto, são atitudes, são corações novos, são pessoas que têm vontade de ter um mundo novo e dão o seu melhor para isso. Então guardemos no coração que semear a paz ao nosso redor, mesmo que eu não seja um governante para decretar a paz num país, mas se eu consigo me aproximar do outro desarmado e gerando comunhão entre as pessoas, gerando vida, gerando alegria, eu estou semeando a paz. Então semear a paz ao nosso redor, isso é santidade. Que nós trilhemos esse caminho com a graça de Deus. Perfeito. Escutado, ouvido a reflexão, a gente dá sequência ao Por Dentro do Assunto com as suas perguntas. Ao vivo, pelo telefone ou então pelo WhatsApp. Telefones 3954-3010, 3954-3011 ou então WhatsApp 97411-0125. Pelo telefone alguém, senhor Márcio Buim? Não? Então, por enquanto, vamos às perguntas que já chegaram e não são poucas, padre, pelo WhatsApp. Bom. Terezinha do Bandeira Branca. Gostaria de saber se tem uma Bíblia mais fácil de entender, pois tenho a da Pastoral, edição Pastoral, e não entendo muito bem. Não tem assim uma Bíblia que seja muito fácil. Tem umas com uma linguagem mais simples, né? Outras com comentários. Então isso vai ajudando na compreensão. Mas não é que assim, você pegando uma tradução de Bíblia, você vai entender tudo. Sempre vai precisar de estudo, sempre vai precisar de leituras, né, de cursos, formações, porque a Bíblia não é um livro meramente humano, né? Ela foi escrita sim por homens, mas ela é a expressão de uma verdade, de um pensamento divino. Então, para penetrar nesse campo é preciso de estudo. Mas eu diria assim, a Edições CNBB, ela tem uma tradução boa e traz bons comentários, sem ser exaustiva. Nós temos a Bíblia do Peregrino. Essa Bíblia do Peregrino, ela traz bastante comentários também para a vida, né? Não é uma explicação dos textos, mas assim, traz muitas luzes para a vida. E depois todas as outras Bíblias têm, a Bíblia de Jerusalém, ela traz mais explicações, vamos dizer, técnicas, científicas, teológicas, né, exegéticas, e isso vai ajudar no estudo. Então aí vai de cada condição da pessoa também, e algum curso introdutório que a pessoa faça, ou algum livro que ela leia sobre a Bíblia, né, numa introdução. Isso vai ajudando ela a ter melhor compreensão, independente da tradução. Mas assim, para começar, eu diria CNBB ou a Bíblia do Peregrino, que trazem bastante comentários e ajudam.
Depois, para uma coisa de estudo, a de Jerusalém. Sempre ajudado, tudo isso, por um livro, um curso introdutório, né? Alguém que dê uma visão geral da Sagrada Escritura, e a pessoa vai se familiarizando com ela. Tá aí a dica para responder a sua pergunta, Terezinha, do Bandeira Branca, e obrigado pela participação. Antes da próxima pergunta que veio pelo WhatsApp, tem gente querendo falar conosco pelo telefone. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Gostaria de se identificar? Sim, gostaria. Maria Aparecida do Jardim Panorama. Oi, Maria, pergunte ao padre, fique à vontade. Tá bom, benção, padre. Bom dia, Deus a abençoe. Faz muito tempo que eu não falo com o senhor. Então tá bom. Não, a minha pergunta nem é tanta pergunta. Como o senhor falou, acabou de falar já hoje, é sobre a gente conviver com pessoas difíceis. Isso. Eu tô passando isso aqui comigo. São 3 pessoas contra mim. E tá difícil a coisa, sabe? Não gosto de olhar pra minha cara e tal. Tá cheio de problema, mas não vê que tá. Não segue a igreja direito de jeito nenhum. E mais uma perguntinha, padre, só mais uma perguntinha. Eu fui conversar com ele, estava na casa de uma pessoa evangélica, e ele virou e disse assim para mim, na minha Bíblia está escrito, ele leu a Bíblia para mim, e falou assim que está escrito que Maria teve mais filhos, sabe? Não dá para concordar, né? Essa não é a fé da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela não afirma isso, e a Sagrada Escritura não é decisiva sobre isso. Não diz categoricamente que teve, como também não diz que não teve. Mas a tradição católica, na qual também a nossa fé se baseia, né, acredita que não teve. Mas não é algo fundamental. Se teve também não muda nada. O que é fundamental para nós é entender que Jesus é Deus. Foi concebido em Maria pela ação do Espírito Santo, por isso ele é divino, e porque ele é divino, ele pôde nos salvar, nos redimir. Então isso a gente não pode negar. Agora, se um dia, não vai ter jeito de saber, mas se um dia a exegese, os estudos, né, chegasse a essa conclusão, realmente Maria, depois de Jesus, teve outros filhos com José, isso não mudaria o núcleo central da nossa fé. Né? Nós continuaríamos seguindo Jesus, porque Ele é Deus. Nós não somos seguidores de Maria. E continuaríamos tendo muito respeito por Maria, porque não é pecado ter filhos, né? Não é pecado ser mãe. É uma bênção de Deus. No mundo bíblico isso aí é muito claro, né? Então também continuaríamos tendo o mesmo respeito por Maria, considerando-a como santa, como venerável, como modelo de discípula para nós, porque ela não pecou porque se teve outros filhos. Então isso para nós é muito tranquilo. Eu só fico assim, preocupado por que alguns evangélicos têm tanta necessidade de denegrir a imagem de Maria, de atacar a pessoa de Maria. Para mim isso quer dizer o seguinte: eles não conseguem se desligar da figura de Maria, porque ninguém consegue se desligar da figura materna. A figura materna é muito forte para nós. Então no campo da fé nós temos essa figura materna que é Nossa Senhora. E ela de fato é nossa mãe. Eles não conseguem se desligar. Mas também para não admitir isso, então atacam, né? Amor e ódio, às vezes a psicologia diz, né? São as duas faces do mesmo sentimento. Então, no fundo, porque não conseguem olhar para Maria de uma maneira tranquila, então atacam. Não demos bola para isso. Sigamos o nosso caminho conforme a igreja nos ensina. Com relação às pessoas difíceis, quem não tiver uma pessoa difícil na sua vida, né, já é uma pessoa bem-aventurada, já está na glória eterna, porque todos temos. Agora, o cristão, seguindo Jesus, ele dá o primeiro passo. Ele não fica esperando o outro mudar. Ele muda, ele trata bem, ele acolhe, ele ajuda, ele reza pela pessoa, ele não fala mal da pessoa. E aí segue aquela palavra de Jesus: tudo que quereis que os outros vos façam, fazei primeiro a eles. E às vezes com amor e perseverança e oração, lá na frente o resultado vem. A gente consegue ir ajudando essa pessoa a ser melhor. Então, façamos esse caminho que é o do Evangelho. Não esperemos do outro. Demos o primeiro passo nós. Mais perguntas que vieram pra gente. Maria, obrigado por sua participação, viu? Pelo WhatsApp 974110125. Marisa do Nova Esperança. Gostaria de saber
quando uma pessoa comete suicídio, se ela vai para o céu, se foi uma pessoa boa na vida. Gostaria, Padre, se eu falasse um pouco sobre isso. Nós não temos assim uma certeza, né, das coisas, porque nós caminhamos na penumbra, na fé. Mas hoje a igreja diz, diferentemente do que disse em outros tempos, que a pessoa que comete suicídio, ela está com certeza doente, porque ninguém tiraria a própria vida se ele estivesse muito bem, estivesse muito feliz, muito realizado, né? E se a pessoa chega a esse ponto é porque ela está doente ou ela está sob o influxo de muita pressão, muita tensão, muito problema, né? Então, de qualquer forma, ela está fora de si, ela perdeu o controle de si mesma. Então, quem não está em posse do seu plena de si mesmo, né, é uma pessoa que não tem culpa, não tem responsabilidade sobre seus atos. Assim como uma pessoa que pode estar com muita raiva de alguém e agride essa pessoa, por mais que o ato seja ruim e errado, mas a responsabilidade da pessoa é diferente porque ela agiu movida pela paixão, pelo sentimento, pela emoção, né? E isso também no direito civil é contemplado. Então, vamos pensar assim: Deus, que conhece o coração de todas as pessoas, conhece a história daquele e daquela que se suicidou, sabe de tudo que estava nos sentimentos, nas emoções, no coração daquela pessoa, e sabe, então, por que ela chegou àquele ponto. E Deus é infinitamente misericordioso, né? Então ele vai acolher com certeza essa pessoa, vai lhe dar a graça de entrar no céu. Até porque uma pessoa que chega ao ponto de tirar a própria vida, ela está buscando ainda com isso, mesmo que equivocadamente, né, a sua felicidade. Ela está buscando paz, porque ela não encontra paz no seu modo de vida. Então ela acha que tirando a vida ela vai encontrar paz. Então a sua intenção é reta e Deus sabe disso. Então a gente pode dizer com segurança, com fé, que uma pessoa que se suicida não será condenada, porque embora ela tenha feito uma coisa muito ruim, a sua consciência não estava assim tranquila, ela não estava livre para não ter feito aquilo. E Deus sabe disso. Então Deus a acolhe, porque Deus é misericordioso. E mesmo que ela estivesse em plena posse das suas faculdades, a misericórdia de Deus vê o que nós não conseguimos ver, o que nem a própria pessoa consegue ver. Então, sempre esperar e confiar na misericórdia de Deus. É o Por Dentro do Assunto aqui na Rádio Mensagem. Respondida a pergunta da Marisa, do Nova Esperança. E você que tem mandado as suas perguntas pra gente, é nosso WhatsApp, Padre Edneivaldo Batista, respondendo aqui pela mensagem e também pela web rádio Pés de Cristo. Veio outra pergunta do Jean, do Jardim Paraíso, Padre. Durante a celebração da palavra, no momento da comunhão, quando colocamos o Santíssimo no altar, se podemos realizar um breve momento de adoração com oração e uma canção, ou isto é antilitúrgico? Não, a celebração já é um ato de louvor, já é um ato de culto, né? Claro que colocando o Santíssimo ali sobre o altar ou a mesa, se pode fazer um momento de prece, de entrega, né? Mas não prolongar muito, porque a celebração da palavra ela tem que ser mais breve do que a missa, porque ela tem menos elementos para serem executados do que a missa. Então, se começar a enfeitar muito, se começar a acrescentar muita coisa, aí ela vai ficar mais longa, né? E as pessoas hoje se incomodam com isso. Mesmo a missa, se começa a demorar muito, se tem muita coisa, muita gente se incomoda, até sai antes de terminar a missa. Então temos que ter essa compreensão. Não é que para fazer coisa bem feita e coisa boa a gente precisa ficar lá 2, 3 horas, né? Também não é que para fazer uma boa celebração que toque o coração das pessoas a gente precise ficar lá 1h30. Eu acho que uma celebração da palavra em meia hora, 40 minutos, ela é possível e fica bem feita. Então, que possa ser feito isso de maneira bem suave, pode, mas não é necessário, porque a celebração já é um ato de culto.
Então coloque-se o Santíssimo, reza-se o Pai Nosso. Se quiser fazer um momentozinho de intenções, de entrega, motivando, mas nada prolongado. E aqui não tem medida. O que é prolongado, padre? Prolongado é tudo que passa de 5 minutos, né? E eu acho que 5 minutos nesse caso já é muito. 2 minutos está de bom tamanho. Jean, obrigado por sua pergunta aqui no Por Dentro do Assunto. Veio mais uma outra agora. A pessoa pediu para não ser identificada. Meu filho mudou sua opção sexual. É errado? Essa é uma realidade tão difícil para nós hoje, né? De colocá-la dentro do enquadramento moral. É claro que, se formos bem precisos, né, não é certo. Não se deve fazer isso. Porque a sexualidade, ela é determinada em nós pela natureza e, em última instância, por Deus, né? Então nascemos homens, nascemos mulheres e só, e isso já é determinado geneticamente. Está no DNA. Né? Não é só uma questão de sentimento e de pensamento. Então deveríamos respeitar essa natureza como respeitamos ela em outros aspectos. Então não deveria ser feito isso. Agora, tem de fato, concretamente, as pessoas que, sendo homens e mulheres geneticamente, sentem-se atraídos por pessoas do mesmo sexo, né? Há aqueles que vivem isso na prática e há muitos que não vivem isso na prática. Quem não vive está muito mais dentro da verdade, né? Quem vive, a gente tem que dizer, não está fazendo como deveria. Mas supõe uma educação, supõe uma vivência de fé, supõe uma experiência de Deus para fazer uma opção nesse sentido. Não temos o direito de condenar ninguém. Mesmo quem esteja vivendo dessa maneira, nós não podemos condenar dizendo que está fora da salvação, que vai para o inferno, nada disso. Isso não cabe a nós. Quem tem que dizer alguma coisa é Deus. E nós sabemos que, porque Ele é misericordioso, Ele também não diz isso, porque conhece a história de cada um. Mas se alguém pudesse dizer alguma coisa nesse sentido, seria Deus, não nós. Não julgueis para não ser julgados, diz Jesus. E como tratar com essa situação? Tratar, cuidar, respeitar, amar a pessoa. A pessoa é mais do que a sua opção sexual. A pessoa é mais do que a sua profissão, é mais do que a sua condição social. Ela é expressão de Deus. Então, a pessoa merece respeito, merece ser bem tratada, bem acolhida, né? Respeitada na sua opção e não agredida, não maltratada, não caluniada. Nada disso nós podemos fazer em nome do Evangelho. Não estou falando por causa da opção da pessoa, nem por causa das leis que garantem isso, estou falando por causa do Evangelho. Porque hoje tem lei também que fala um monte de coisa, e certas e outras nem tanto. Nós não estamos agindo pela lei, nós agimos pelo Evangelho. Jesus nunca rejeitou ninguém. O Evangelho de hoje mostra a mulher pecadora que Ele permite que toque nos seus pés, que lave com as lágrimas, que enxugue com os cabelos, que perfume lá com o bálsamo que ela levou. Então, Jesus deixava as pessoas se aproximar dele, tratava bem, exortava uma mudança de vida, mas não obrigava ninguém a nada. Então não nos coloquemos acima de Jesus, condenando, maltratando, né? E nem dizendo, você está errado. Deixemos para Deus julgar. Tratemos bem a pessoa. Às vezes com amor a gente vai conseguir até algum resultado no nosso diálogo com a pessoa, mas sem amor, mesmo que a gente esteja na verdade, não conseguimos dialogar. E a pergunta do Luiz, do Jardim Liberdade. É certo, no momento da oração eucarística, apresentarmos nossas intenções? Então, o momento de apresentar as intenções na missa não é na oração eucarística. Ou é no início, quando são lidas ali as intenções, ou na oração da coleta, aquelas intenções mais gerais, especiais, ou na oração da comunidade, quando também se menciona aquelas intenções específicas, o aniversário da paróquia, um aniversário de casamento, bodas, né? A celebração de um evento, de um momento especial da comunidade. Então, é ali que cabem as intenções. Agora, é claro que na oração eucarística, tudo aquilo que nós já apresentamos
que está no nosso coração se une à oferta de Cristo ao Pai e é colocado no coração de Deus, né? Então a gente não precisa ficar mencionando, pensando, deve estar acompanhando com o coração a oração sendo proferida pelo presidente da celebração e querendo que tudo aquilo que está sendo dito sirva para mim, sirva para aquelas pessoas por quem eu estou rezando. Mas não precisa ficar mencionando, como repetindo, não, para que isso aconteça, para que isso aconteça. Não, porque senão você se desvia até mesmo da participação naquele momento. E a participação do fiel se dá pelas aclamações, pelo silêncio, né, pelo amém, pelo canto, que faz parte daquele momento também. Então, não é certo ficar mencionando, ainda que mentalmente, né? Chamada subvocalização. Mas assim, né? O que já foi dito antes, na intenção do coração, se une àquelas palavras, àquela oferta de Cristo, na entrega ao Pai. Respondida a sua pergunta, seu Luiz, do Jardim Liberdade. Quase finalzinho, padre, mas tem mais perguntas. Falei no plural porque são bastante. Marli, não, antes telefone, né? Marli, aguenta aí, sua pergunta vai ser atendida também. Antes, telefone 3954-3010, 3954-3011. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Gostaria de se identificar? Sim, eu sou a Ângela aqui do Residencial União. Oi, Ângela, pergunte ao padre, fique à vontade. Oi, padre, bom dia, sua bênção. Deus abençoe, bom dia. Eu queria saber do senhor o que fazer com imagens dentas, quebradas, terços, rebentados. O que a gente pode estar fazendo? Onde está levando? Ok. Muito obrigado pela sua participação. Aliás, padre, a mesma pergunta, obrigado, Ângela, da Marli do Jardim Primavera. Disse que o tio dela faleceu e a casa dele está repleta de imagens de santos. A maioria está até deteriorada. O que se pode fazer com as imagens, já que teremos que desocupar a casa? Casou com a pergunta. Então, as imagens e outros objetos sacros, aí podemos falar da Bíblia, de uma veste litúrgica, de um móvel litúrgico, um altar, por exemplo, né? Elas devem ter um destino próprio, ou seja, se são de material inflamável, isto é, que queima, devem ser queimados. Então, se for madeira, papel, não sei que outro material, plástico, né? Devem ser queimados, porque aí ele é transformado na sua forma, né? E o significado que ele tinha deixa de existir. Se não é material inflamável, né? Aí precisa ser queimado. Então, enterrado. Então o gesso, né, o metal, se não dá para recuperar, não tem como, não compensa, né, então faz-se uma sepultura, vamos dizer assim, né? Procura lá na sua casa ou num outro ambiente onde não tem assim gente passando, pisando em cima, faz um buraco e enterra, né? Agora não se faça como antigamente, jogar no rio, porque acaba sendo uma forma de poluição, né? E risco, seja para os animais que vivem no rio, seja para o ser humano, que pode ir ali se cortar com alguma coisa dessa ordem, né? Também não se coloque nessas capelinhas em beira de estrada, chamadas de santos cruzeiros, nem no cruzeiro do cemitério, porque vai amontoando coisa ali. E hoje, por exemplo, tem o perigo da dengue, né? Porque são peças que formam ali um acolhimento de água e depois pode gerar. Então, nada de colocar no cruzeiro, nem na beira de estrada, nem na porta da igreja, nem no cemitério. Enterre aquilo que não é de queimar. E o que é de queimar, queime. Ah, padre, mas eu tenho dó. Pode fazer isso com a minha autoridade, porque você não está fazendo com desrespeito. Está fazendo até para manter o respeito ao significado daquilo e ao fato daquilo ser um objeto abençoado, tá? Então não precisa ficar com medo. Ah, mas porque eu tenho que dizer assim, uma imagem grande que não tem mais jeito de manter em casa, ela está deteriorada, está quebrada, está colada, está desbotada. Você não vai enterrar ela inteira. Então você vai ter que quebrar. Mas o seu quebrar não é um ato de desrespeito, é para manter, dar o fim correto aquilo ali, tá bom?
Então, esse é o modo de descartar essas características. Assim, um terço, uma Bíblia que está rasgada, que está velha, que está faltando página, queima, né? Um terço que é de plástico, queima. Ou se é de metal, enterra, né? E se for algo assim muito antigo, que tenha um valor histórico, pertenceu ao avô, bisavô, tataravô, valeria a pena consultar aí alguém, um artista, se não compensaria restaurar, né? Se é uma imagem, às vezes a imagem tem até um valor mesmo cultural antigo, porque é de madeira, porque é de papel machê, não sei. Então valeria restaurar essa imagem para manter. Mas se a pessoa tiver condições. Se não é uma imagem comum, que não tem esse valor histórico nem cultural, né, e nem material, então faça-se isso, enterre e no caso daquilo que é inflamável, queime-se. Última participação por telefone agora, padre. Alô, bom dia. Bom dia, Carlos Lucena. Oi, bom dia. Deus te abençoe. Amém, Luzia. Deus abençoe. Pode perguntar para o padre. Fique à vontade. Deus abençoe, Padre Ednei. Deus a abençoe. Eu queria saber do senhor, Padre Ednei, que eu tenho a oração do Padre Pio, e eu queria saber, no Santinho, vem na oração da oração, né? Vem uma chavinha com a foto do Padre Pio. Eu queria saber que significado da chave. Tá bom. Obrigado, Padre. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Luzia. Eu não sei especificamente no caso do Padre Pio qual é o sentido da chave. Mas chave é sempre o símbolo daquilo que abre, que favorece, né? Que abre caminho. Por que a gente precisa de uma chave? Para abrir uma porta, para abrir um portão, um cadeado, né? Para liberar o caminho. Então, eu penso que isso deva ser assim, um sinal da missão dele, daquilo que ele fez, abriu caminho para as pessoas, a santidade dele ajudou as pessoas a irem para frente, a serem melhores. Mas eu não sei com exatidão, porque eu teria que ver e até saber da história dele se tem alguma situação em que a chave passou a ser um símbolo dele, né? Mas chave normalmente se liga a isso. Quando a gente precisa de uma resposta de alguma coisa, a gente fala assim, me dá a chave disso, né? A chave que é aquilo que abre, que permite a gente ir para frente. Então, falando da vida dele, da santidade dele, da obra dele, da missão que ele realizou, cuidando dos pobres, até criou aquele hospital que existe até hoje lá, né? A casa de alívio dos sofredores. Então, chave é a pessoa que age abrindo caminho para a felicidade dos outros. Exatamente, até consultando aqui, a oração é uma chave que abre o coração de Cristo, né? Então é isso. É a ligação perfeita. Falando da oração, né? Uma frase dele que diz que a oração é chave que abre caminho para Deus e por irmão. Então, a chave quer dizer isso. Liga-se a oração na vida dele e na nossa vida também, como chave que abre. Perfeito. Obrigado, Luzia, por sua pergunta. Padre, excelente dia do Por Dentro do Assunto. Que bom. Queremos mais, só que vai ser a semana que vem. Teremos, se Deus quiser. Amém. A sua bênção, Padre. Isso. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que participam da vida, da história e da missão da Rádio Mensagem, dentro e fora dela, né? Os nossos contribuintes, sócios, os voluntários, os funcionários, todos aqueles que de alguma forma fazem parte dessa grande família. E aqueles que nos ouvem também, participam desse nosso programa e que na sua casa agora tem o coração desejoso dessa bênção. Que desça sobre todos e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe hoje e sempre também. Amém, Pai. Muito obrigado. E numa prestação de serviços, como o senhor ajudou a Terezinha, ajudou a todo mundo, o senhor deu dicas das Bíblias, a CNBB, edição da CNBB, a Peregrino e a Jerusalém para estudos. Prestação de serviços também, ajudando ainda mais neste mês que é a Mesa Sagrada Escritura. As perguntas que não foram respondidas hoje, não se preocupe, estão anotadas e nas próximas edições vamos apresentando para o Padre Ednei. Com os auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, Deus abençoe, produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Lucena e Padre Ednei Valdo Batista, fica por aqui no oferecimento de Peregrinos, Viagens e Itiqueira Turismo, peregrinação para todos, o Por Dentro do Assunto.
Você acompanhou na mensagem Por Dentro do Assunto com o Padre Ednei Batista.